Sejam bem-vindos a esta edição virtual do projeto A Academia Vai Até Você. O meu nome é Leatrice Colli Ribeiro Pedroso, eu faço parte da Academia Santanense de Letras, ocupo a cadeira 24 e a patrona da minha cadeira é a poetisa Eloá Pugina. Neste projeto, nós estamos querendo mostrar para vocês, o nosso público, um pouquinho do que nós gostamos, do que nós fazemos, alguma coisa que nós estamos lendo ou que gostamos de ler e os motivos pelos quais nós fazemos isso também. Então nós estamos nos mostrando, falando de nós, das nossas obras ou de alguma obra que nós estejamos lendo, que gostamos de algum autor. E eu, neste momento, quero conversar com vocês, mostrar para vocês uma obra que eu gosto bastante, e um autor que eu gosto bastante, que é o médico psiquiatra Augusto Cury. E esta obra aqui, Felicidade Roubada, é uma obra que eu gosto muito dela, gostei muito de ler, recomendo muito, dou muito de presente esse livro, porque uma das características que eu acho mais excepcionais no Augusto Cury é que ele, com uma linguagem muito fácil, muito clara, ele consegue nos explicar questões que muitas vezes a gente não teria como conhecer sobre as nossas próprias emoções, sobre as nossas próprias condições, inclusive de pensamento, sobre as nossas inteligências, sobre as questões que nos envolvem no nosso dia a dia, relacionadas muitas vezes a questões médicas. Esta obra em especial, ela fala, eu até vou ler aqui rapidinho, diz aqui Felicidade Roubada, diz assim: um romance psicológico sobre os fantasmas da emoção que estão dentro de nós e que sabotam a nossa felicidade. Quando eu li esta obra pela primeira vez, ela foi dada de presente pela minha mãe, essas coisas de mãe que elas mandam algo pra gente, imaginando que a gente vai precisar, e realmente foi bem importante para mim. Foi bem importante porque eu estava passando no momento por algumas questões físicas de saúde. Na sexta-feira eu havia ido parar no HPS aqui em Porto Alegre, onde eu moro há vários anos, e a médica me perguntou se eu tinha síndrome do pânico. Eu disse para ela que não tinha, mas que eu iria pesquisar sobre isso, eu iria prestar mais atenção ao que estava acontecendo comigo, porque ela já era a segunda pessoa dentro de uma unidade médica, o outro havia sido um médico em Osório, que havia me perguntado a mesma coisa, num espaço de 4 anos. E eu achei interessante essa pergunta, porque eu jamais me imaginava com síndrome do pânico. Mas, enfim, deixei. Isso foi na sexta-feira à noite. Passou o sábado, domingo, à tarde, depois que eu terminei de fazer todas as minhas atividades, eu sentei para terminar de ler esta obra. Eu tinha lido mais ou menos a metade dela. E foi bem interessante porque, mais ou menos do meio para o final, eu encontrei muitas respostas extremamente interessantes sobre questões que eu estava passando. E me dei conta que eu, sim, estava com síndrome do pânico. E aí comecei a tratar, obviamente, fui a médico, me organizei, tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu já tenho por característica minha pesquisar, buscar obras que tenham um cunho também científico, um cunho que também explicativo de algumas coisas que estão passando, sem desqualificar nenhum outro tipo de obra. Eu gosto. Eu particularmente gosto muito de obras mais científicas ou que de uma forma leve, de uma forma clara, e eu gosto muito do Augusto Cury por isso, ele transmite de uma forma romanceada e uma forma muito leve certas informações que são médicas, inclusive, para que a gente tenha uma noção, para que a gente tenha uma ideia do que pode estar acontecendo conosco. E essa obra em especial, ela traz isso, essa informação sobre não só a síndrome do pânico, mas sobre várias situações que nós podemos estar passando no nosso dia a dia de uma forma muito tranquila, de uma forma clara, de uma forma bastante simples. Inclusive o Augusto Cury, ele tem obras traduzidas em mais e vendidas em mais de 70 países. Então é um autor que eu considero muito importante, não só a nível Brasil, não só a nível Rio Grande do Sul, tá? Mas, e não só a nível médico, vamos dizer assim, já que ele é um médico psiquiatra, mas realmente como obra informativa. Afinal de contas, estar
com obras vendidas em mais de 70 países, não é um autor qualquer. Não estou desconsiderando nenhum autor, eu mesma sou uma autora, não é? Mas é simples que a gente possa estar buscando como uma forma de conhecimento um autor que já tenha um cabedal de conhecimento não só para nos passar, mas que seja assim, que outras pessoas validem esse conhecimento pela leitura da obra, pelo conhecimento, por nos presentearem com essa obra também, que isso também auxilia, ou seja, se eu gosto de uma obra, obviamente eu vou querer passar ela adiante. Como a gente faz com a internet hoje em dia, né? Eu vou lá no Face, eu curto uma postagem, eu normalmente gosto de compartilhar. E a obra literária, ela tem isso de bom, ou seja, se eu vou gostar dessa obra, eu também quero passar a informação sobre essa obra. Então eu, mais do que simplesmente esse livro dele, que é um livro que eu considero importantíssimo, eu realmente recomendo muito, para N pessoas, eu dou muito de presente esse livro. Aliás, eu amo dar livros de presente, né? Eu tenho algumas pessoas que não gostam muito dele, elas dizem, por que tu vai me dar outro livro? Eu digo, olha, eu gosto de dar livros, mas então algumas pessoas eu já não dou o livro de presente. Eu dou alguma outra coisa que a pessoa goste, mas isso também é legal, porque a gente também aprende a descobrir através da literatura os gostos das outras pessoas. E quanto é importante isso para nós? Uma das coisas que eu acho muito importante quando a gente faz esse tipo de projeto, nesse momento tão especial que nós estamos passando, não só a nível Brasil, mas a nível de mundo, não é? É que nós também vamos tirar um pouco essa ideia de que um acadêmico de uma academia de letras, a nossa é Santana do Livramento, é uma pessoa fechada, é uma pessoa que não gosta de outros tipos de literatura, é uma pessoa que não gosta da leveza, nem do riso. Pelo contrário, a literatura ela tem que ser gostosa, ela tem que ser algo assim que seja, enfim, prazeroso, que seja algo que faça a gente entrar realmente num mundo diferente. Mas um mundo que tenha compatibilidade conosco. Que seja algo bonito, que seja algo... Eu gosto da parte do informativo, mas mais do que isso, que seja algo que realmente, assim, eu diga assim, eu gosto de ler. Hoje em dia nós temos a internet, tá? A internet favorece muito, tá? Nós temos muitas obras, eu leio muitas coisas no computador, tá? Nós temos muitas obras em PDF, então isso facilita bastante. O próprio Augusto Cury tem muitas informações sobre ele, dele, das obras dele também na internet. Então isso também facilita bastante. E uma das coisas que eu acho muito importante na literatura, independente se eu estou com o livro físico em mãos ou se eu estou com a obra online, em PDF, a obra virtual, é que nós temos condições de conhecer e de viajar. Não só com a nossa imaginação, mas realmente fazer uma viagem interna. O que essa obra está trazendo? O que essa obra está acrescentando? E fazendo com que eu melhore dentro de mim. É que eu gosto muito também de que as obras, eu sou muito crítica, não só no aspecto da escrita, obviamente a gente procura, enquanto acadêmicos, fazer esse tipo de crítica da maneira como está escrita. Eu, particularmente, não desdenho nenhum tipo de escrita, eu avalio, eu analiso. Existem aquelas escritas que são mais cultas, aquelas que são realmente mais diárias, vamos dizer assim, a da internet mesmo, dependendo de como se escreve, ela é toda cortada, o pessoal mexe, que os emoticons que a gente coloca lá vão misturando e a gente tem uma escrita diferente, que não invalida em nada, uma escrita popular, que é muito interessante. E acaba sendo, no nosso dia a dia, enquanto acadêmicos, também a nossa escrita, também acaba sendo a nossa linguagem mais popular. Esta questão da gente ser fechado e da gente ser inacessível, ou então de ser muito difícil conversar com um acadêmico, é algo talvez do passado, em que a gente, eu pelo menos assim, não vejo um status, não vejo um sentido assim de dizer assim, é uma responsabilidade ser acadêmica, no meu ponto de vista. Porque eu tenho que prezar, eu tenho que primar por uma linguagem melhor, tanto falada quanto escrita. A escrita, então, nem dizer, ela deve ser
primazia, tá? Naquele nosso dia a dia. Mas, de certa maneira, eu vejo assim, principalmente, em termos literários, a pessoa tem que ser leve. Ela tem que sentir prazer, tem que ser gostoso. Porque senão vai ser uma coisa chata, eu não vou gostar de ler, eu não vou gostar de fazer, tipo assim, no colégio, aquelas coisas obrigatórias. Eu sempre gostei de ler, eu não posso falar. Como diríamos nós, eu sou suspeita em falar porque eu sempre estive com um livro nas mãos. Atualmente até eu estou com menos livros nas mãos, apesar de ter uma pilha de livros, assim, não é ao lado da, da, da minha cama para ler, mas hoje eu estou com menos livros. Talvez até porque o computador facilite que eu tenha muita coisa dentro do computador, então, na verdade, eu tenho lá, naquelas pastas. Mas é importante que a gente observe isso. O quanto é engrandecedor a gente poder ler uma obra diferente. E enquanto acadêmica, eu sempre recomendo a leitura, independente de ser uma leitura mais científica ou não, que é o caso de que eu gosto. Mas tem muitas vezes que eu gosto de uma leitura mais leve. Às vezes assistir um filme, assistir um seriado, às vezes a pessoa diz, mas tu gosta muito disso? Eu digo, sim, gosto. E observo muito como é que foi feito aquele filme, como é que foi feita aquela obra. Por quê? Para ser feita essa obra, ela teve que ser escrita. E isso é muito importante. Alguém se deu ao trabalho de sentar e escrever para que um dia esta obra literária fosse transformada num filme, fosse transformada num seriado. Então, muitas vezes, é mais prático, inclusive, a gente sentar na frente da televisão, do vídeo, do computador, não é? Um tablet, do próprio celular hoje em dia, e assistir um filme, assistir um seriado. E eu, enquanto estou assistindo, eu estou sendo muito crítica, não apenas com a maneira como ele é falado, as expressões que são usadas, mas também toda a maneira como ele é projetado, as questões técnicas. Então, também isso é muito importante, porque para que a gente veja isso, alguém também teve o cuidado de analisar. Olha, se tu colocares a lâmpada assim, vai dar uma luminosidade desta forma e vai melhorar o entendimento da cena como um todo. O que a gente faz só na nossa imaginação, hoje a gente vê num filme, com facilidade. Antigamente era só no cinema. Hoje não, a gente pode, a qualquer momento, por exemplo, pegar um Netflix, por exemplo, e assistir. E analisar essas coisas. Então eu vejo isso de muito importante. E quando a gente fala de autores, como eu estou dizendo assim, eu sempre recomendo muito, para quem gosta, óbvio, né? Mas para quem quer um pouco mais de informações também sobre as questões emocionais, sobre as questões terapêuticas, vamos dizer assim, das nossas emoções, do nosso dia a dia, eu sempre recomendo. O Augusto Cury, assim, para mim, é um autor fantástico. Tá? Em muitos aspectos, eu tenho várias obras dele, não é? E eu gosto muito porque ele, por exemplo, essa aqui também, Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes, ele faz também todo um entendimento sobre educação. Mas não é só a educação do pai e da mãe, é minha educação também como pessoa. Então eu gosto muito disso e recomendo. Então as obras do Augusto Cury eu recomendo muito, várias delas, não é? Eu gosto muito porque ele trabalha, ele lida muito. O Homem Mais Inteligente da História também é uma obra fantástica dele, maravilhosa. Tá? Pais inteligentes formam sucessores, não herdeiros. Ou seja, é algo sempre voltado para quebrar paradigmas, para tirar de dentro de nós conceitos pré-moldados, preconceitos muitas vezes, que vêm nos acompanhando há gerações e que talvez nesse momento ou desse momento em diante já não nos sirvam mais. Nós somos virtuais hoje, muito mais hoje, nós estamos tendo que aprender porque esse distanciamento social, inclusive, está favorecendo isso. Então eu vejo isso de muito importante nas obras dele. Ele vai particionando conhecimentos, ele vai quebrando paradigmas, ele vai nos trazendo uma pesquisa
interna e externa também, dos comportamentos sociais que nós vivemos ou com os quais nós fomos criados, e faz com que a gente faça uma análise deles. Nos servem ainda? São algo importante para nós ainda? Colaboram conosco ainda? Não? Então, que outro caminho eu posso seguir? E ele nos dá essa possibilidade. Ele, além dele fazer esta argumentação para que nós nos pesquisemos e pesquisemos nas nossas vidas algumas questões que vêm nos acompanhando, ele também dá alternativas. Quem sabe tu vai por este outro caminho? Quem sabe tal coisa? Né? Então, isso é muito importante. Eu gosto muito de analisar as questões culturais das diversas, obviamente, culturas que nós temos ao longo do planeta, né, ao redor do planeta. Afinal de contas, enquanto brasileiros, nós temos uma cultura muito recente, mas nós somos frutos de culturas muito antigas, como a chinesa, por exemplo, que tem mais de 5.000 anos. Então nós trazemos coisas muito importantes em termos não só literários, mas culturais no geral. Então eu acho bem importante, me coloco à disposição, se alguém quiser conversar, comentar qualquer tipo de assunto, porque enquanto literata, ou tentando ser uma literata, buscando sempre na literatura um motivo a mais para continuar aprendendo, eu coloco sempre para as pessoas o quanto é importante a leitura, independente da obra, independente do gênero, mas que a pessoa consiga realmente sentir esse gosto bom, suave, tranquilo, de poder sentar em algum momento e ler nem que seja um capítulo daquele livro. Buscar dentro dele uma informação que vá acrescentar algo para si, porque eu acho isso importantíssimo. Independente, já disse mais uma vez, do gênero, mas que busque, que seja gostoso, que seja prazeroso, que a obra literária possa acompanhar o dia a dia da pessoa, sendo uma fonte realmente não apenas da informação, do pensamento de alguém, mas de algo que possa traduzir dentro de mim o meu anseio, aquilo que realmente eu busco na minha vida. Então, eu agradeço vocês estarem nos acompanhando nesse projeto e, mais uma vez, eu afirmo para vocês, dentro da minha experiência como traça de livros que eu sou, não é? Um pouquinho mais descansada a traça hoje, mas enfim, que é muito importante que a gente leia. Não precisa ser um livro físico, se vocês não quiserem, se vocês não gostarem, mas existem muitas obras excelentes, não só esse autor que eu escolhi hoje para conversar com vocês, mas muitos outros. E já que hoje nós temos muito a informação do virtual, que a gente mesmo assim busque dentro do computador, dentro da internet, uma obra que a gente goste, um autor que a gente goste, e a gente faça uma pausa nos nossos dias, que geralmente são muito corridos, para acrescentar um pouquinho mais de informação ao nosso já vastíssimo cabedal de informações, para que a gente consiga ter mais um link, ter mais uma pincelada na nossa tela mental que nos ajude a crescer cada vez mais. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. Até mais.